E um outro preditor muito utilizado para o desmame, que a gente usa muito, avaliar o paciente, né? É a questão do índice de Tobin, que é justamente por isso a importância da gente fazer a ventilometria. O índice de Tobin, então, é aquele índice que estabelece a relação fisiológica entre a frequência respiratória e o volume corrente, né? Ele é expresso em litro por minuto a -1, e aí com ele você consegue, então, avaliar o índice de ventilação rápida e superficial. E aí você consegue aí ver os valores. Então, já vários estudos mostraram que a falha do desmame da ventilação mecânica, ela é atribuída a um desequilíbrio entre a capacidade dos músculos respiratórios desse paciente de manter a demanda respiratória desse organismo. Então, por conta disso, a gente avalia o volume corrente do paciente, preferencialmente através do ventilômetro, porque isso daí está sendo feito sem o auxílio do ventilador mecânico, e aí faz essa relação entre frequência respiratória e volume corrente. E ela tem que ser, então, menor que 104. Se for maior que 104, isso indica que esse paciente não vai ter sucesso na extubação, no desmame da ventilação mecânica. É sinal que ele apresenta uma diminuição da força inspiratória, ele vai ter uma complacência ruim, ele vai ter uma troca gasosa ruim e uma menor probabilidade de se sustentar em respiração espontânea, então ele vai falhar. Então, por isso que a gente deve usar esse índice para avaliar os nossos pacientes. Por outro lado, quando eu tenho uma força inspiratória adequada, eu consigo manter uma melhora da complacência, eu consigo manter uma troca gasosa adequada, não vou ter um paciente que necessite de uma frequência respiratória alta, pelo contrário, ele vai fazer uma frequência respiratória dentro da normalidade, tendo maior, então, probabilidade de se sustentar em respiração espontânea, garantindo aí um melhor sucesso no desmame da ventilação mecânica. Tudo bem? E aí, então, dando sequência, por isso que eu falo da importância da gente conhecer o nosso ventilador mecânico. No momento da avaliação, a gente olhar para qual ventilador mecânico que o paciente está em uso, né? Então, a depender do modelo do ventilador, eu sei o que ele é capaz de me oferecer ou não. E aí, então, eu saber qual o modo e o parâmetro ventilatório que está sendo utilizado, como está esse circuito, quais as condições desse circuito, se esse circuito é rugoso, será que tem vazamento, se não tem, se está furado, se não está, tudo isso é super importante. E a gente vê, então, as condições das redes de gases, né? Tem ventiladores mecânicos que fazem uso do ar comprimido e do oxigênio, e tem ventiladores mecânicos que só utilizam da rede de oxigênio. E a gente tem que ver se essa rede está funcionando também adequadamente, se está tudo em ordem. E aí, então, avaliar a via aérea em si, né? Qual é o calibre do tubo que o paciente está usando? É um tubo, uma cânula orotraqueal número 7,5, uma cânula orotraqueal 8. A gente sabe que quanto menor a cânula orotraqueal, maior a resistência do circuito, então maior a chance também de formar secreções, de formar rolhas, né, que vão entupir ali essa cânula orotraqueal, então a gente precisa ficar mais atento. A gente sabe também que tem pacientes que apresentam uma dificuldade na hora da intubação, né? Tem aí uma via aérea mais difícil de intubar, então aí necessita de um calibre menor, mas às vezes esse calibre menor não é o mais adequado para a patologia que ele apresenta, a gente deve ficar de olho nisso. Ficar de olho na pressão do cuff, que eu vou falar daqui a pouquinho, no posicionamento da cânula orotraqueal, como eu falei, ela deve estar posicionada na altura certa daqui da rima labial e no centro dos lábios e não nos cantos, para não gerar aí ferimentos, né? E aí a integridade dessa via aérea, como eu falei, lembrar que a intubação orotraqueal aumenta a resistência da via aérea em até 6 vezes, então isso pode prejudicar aí a maneira como a gente vai ventilar nosso paciente. E aí, então, ao olhar para o ventilador mecânico, na hora de avaliar o nosso paciente, a gente tem que ver, então, em qual modo esse paciente está e em quais parâmetros. Então, como eu falei, a maioria dos ventiladores tem uma maneira um pouco semelhante de funcionar nesse aspecto, né? Na parte inferior da tela, a gente vê os parâmetros que nós pré-ajustamos e nas partes laterais e ou superiores, o que o paciente está apresentando conforme os parâmetros que nós ajustamos. Então, aqui vocês podem ver aqui embaixo, eu tenho a sensibilidade, a fração inspirada de oxigênio, a PIP, o tempo inspiratório, que é um paciente pediátrico, tá, gente? Uma pressão inspiratória, uma frequência respiratória.
Aqui no canto superior esquerdo da tela do ventilador mecânico, a gente tem a modalidade ventilatória que esse paciente está, então ele está em modo controlado, em pressão controlada, cisto controlada. Aí aqui a gente tem quanto que ele está fazendo de volume corrente inspiratório, quanto ele está fazendo de volume corrente expiratório, a relação INS-ES, a pressão de pico e a frequência respiratória desse paciente, frente àquela que foi pré-ajustada pelo profissional, né? Vale lembrar que todos esses parâmetros aqui a gente pode escolher conforme a nossa avaliação do paciente, o que a gente quer avaliar. Eu posso querer avaliar o tempo INS, eu posso querer ficar mais de olho na pressão de pico, então tudo vai depender do que o paciente apresenta, da avaliação que a gente fez para a gente escolher o que a gente vai ficar de olho aqui nessa tela, né? É claro que tudo isso a gente pode ver e mudar o tempo todo, mas aquilo que a gente quer ficar mais de olho, a gente escolhe conforme a nossa avaliação e a necessidade do paciente.